convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Diz assim: Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O tema da mensagem essa noite é mãos à obra. Mãos à obra. Jesus diz então que a missão que ele tem para a igreja é uma missão grandiosa. Tem muito trabalho a ser feito. Mas desde a época dele, ele já tinha feito então essa análise que apesar do trabalho ser muito, apesar de ter muita coisa para fazer, tem pouca gente querendo trabalhar. Tem pouca gente querendo colocar a mão na massa. Tem pouca gente querendo se envolver, se comprometer com a obra que está relacionada ao seu reino. Nós não estamos aqui reunidos como igreja, nós não alugamos esse salão com o intuito de oferecer entretenimento, lazer e diversão. Nós estamos aqui, meu irmão, para fazer a obra de Deus. E tem muito trabalho. Sabemos que não é apenas aqui, tem trabalho aqui, mas tem trabalho em outras igrejas em Sales, e tem trabalho no Brasil e no mundo inteiro. Tem muito trabalho a ser feito. Sabemos que o nosso principal trabalho, a nossa principal missão como igreja é alcançar outras vidas. É expandir o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho. Nós sabemos também que temos a missão de edificar uns aos outros para que nós, que já somos salvos, pudéssemos continuar perseverando no caminho da salvação. Então, são as principais missões da igreja: ganhar almas e manter as que já estão aqui. Manter as que estão aqui firmes. Mas isso não vai ser feito apenas por mim, apenas pelo pastor Rafael. A obra do Senhor não pode ser feita e não vai ser feita por uma ou duas pessoas. É necessário um envolvimento, engajamento, comprometimento de toda a igreja. Não significa que todo mundo tem que pregar, todo mundo tem que cantar, não. Há muito trabalho a ser feito. Mesmo essa missão geral que nós temos de pregar o Evangelho, nós podemos pregar de várias maneiras. Nós podemos trabalhar na obra de Deus de várias maneiras e contribuir para essa mesma missão, que é pregar o Evangelho. Então, é a igreja que prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, começando pelo amor. A Bíblia diz, Jesus disse: se nós amarmos uns aos outros, todos saberão que somos discípulos do Senhor. E com isso também todos vão ter a atração necessária à mensagem do Evangelho. As pessoas lá fora serão atraídas à mensagem do Evangelho no momento que eles perceberem, no meio deste grupo, amor verdadeiro e sincero uns pelos outros. É verdade que muita gente sai da igreja decepcionado não com Deus, mas com pessoas, porque muitas vezes esperam encontrar aqui amor verdadeiro e às vezes não encontram. Às vezes encontram companheirismo e até amor lá fora. Então nós precisamos amar uns aos outros, porque assim todos saberão que somos discípulos do Senhor. A obra do Senhor começa pelo amor. Quando nós amamos através de um amor sacrificial, um amor que serve, nós vamos estar então dando o pontapé inicial na obra do Senhor. Então você concorda comigo que tem muito trabalho na obra do Senhor? Tem trabalho ou não? Ou está sossegado, está tranquilo? Está tranquilo, não tem nada para fazer, não temos nenhum objetivo, nenhum alvo grandioso. Então vamos continuar tranquilo, vamos ficar só, louvando, adorando. O importante, nós que estamos aqui já estamos bem, né? Então vamos continuar, amém, glória a Deus. É isso, irmãos? Você está satisfeito ao lembrar que muitas pessoas ainda estão morrendo sem Cristo? Estão indo de passos largos ao inferno, por quê? Porque muitas vezes falta trabalhadores na grande seara, na grande colheita do Senhor. E ele diz, orem, ele está falando com os discípulos, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita.
E é isso que nós temos pedido sempre aqui. Todo momento que nós temos oportunidade para orar, nós oramos, além de tantas coisas, tantos pedidos de oração, nós oramos para que o Senhor envie trabalhadores, envie aqueles que estão dispostos a pagar o preço, negando a si mesmo, se comprometendo de corpo e alma, vestindo a camisa, não precisa ser a camisa da igreja do Servinho, mas a camisa do reino de Deus, amém? A camisa de Cristo. Eu não estou dizendo para você comprar uma camiseta escrito Jesus, se quiser você pode fazer, mas não é isso, é você de fato se envolver com compromisso na obra do Senhor Jesus. Eu quero relatar algo aqui, porque essa semana nós ouvimos um comentário sobre o que aconteceu no culto de quarta-feira, e eu já quero deixar bem claro que eu não estou desabafando e nem jogando indireta para ninguém, tudo bem? Tudo bem? Vamos combinar isso? Porque quando eu falo algo relacionado com aquilo que eu vou falar, muitas vezes as pessoas podem, acho que é indireta. Não é indireta, é direta para todo mundo, amém? É uma direta para todo mundo. Então, antes eu quero fazer uma pergunta: vocês querem uma igreja que prega aquilo que vocês querem ouvir ou aquilo que vocês precisam ouvir? Se quiser, a gente prega aquilo que vocês querem ouvir. Agora, se vocês vieram aqui para ouvir aquilo que é necessário ouvir, então você está no lugar certo, amém? Então, na última quarta-feira, meu irmão, nós tivemos alguém que ficou assim, sem entender, né? Pessoas às vezes observam, né, o que está acontecendo e perceberam que na quarta-feira eu praticamente fiz o culto sozinho, né? A parte da ministração, e de fato eu abri a igreja, eu percebi que tinha folhas lá, eu varri a frente da igreja, depois eu fiz a oração de abertura, eu ministrei o louvor sozinho, eu falei sobre a oferta, eu fiz a oração pelos enfermos, eu preguei e depois fiz o encerramento. E eu sei que tem muita gente que fala, nossa, isso é muito bonito, isso é muito lindo, olha, Deus deu um dom, né? E isso eu lembro que eu já fazia lá na outra igreja, em alguns momentos. A gente sabe que isso não é uma regra, é uma exceção. A gente sabe que principalmente um culto durante a semana, em especial as mulheres, aquelas que já estão envolvidas no ministério, elas têm tripla jornada. Porque a maioria trabalha fora de casa, dentro de casa e ainda trabalha na obra do Senhor. Então é óbvio, nós entendemos. Tem pessoas inclusive que trabalham na hora do culto. Não pode. Foi contratada, foi registrada na sua carteira e trabalha, né, até tarde e não podem estar aqui. E nós compreendemos, nós entendemos perfeitamente. Tanto as irmãs como os irmãos que realmente não podem estar aqui nos cultos de quarta-feira. Então, aconteceu isso. E eu comecei a lembrar que eu sou um dos pastores aqui. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Samuel. Sou um dos pastores da Igreja do Servinho, junto com o meu irmão, pastor Rafael. E hoje, ainda hoje, eu e ele, muitas vezes, além de estar responsável pelo ministério da pregação e o ministério pastoral, normalmente um está ligado ao outro, mas nós ainda temos que cuidar da parte de mídia. Som, filmagem, edição. Aí a gente cuida muitas vezes da parte de organização. A gente faz multitarefas, né? Somos pessoas multitarefa. Agora, você acha que eu fico feliz com isso? Você acha que eu estou falando isso porque, nossa, que maravilha, eu sou o cara, esse cara sou eu. Você acha que eu tenho orgulho disso, meu irmão? Não. Sabe qual é a sensação que eu tenho ao ser multitarefa? A sensação de que talvez eu tenha falhado como pastor, porque eu sei que igreja não é formada só por pastor. Igreja é formada por muitas pessoas que têm dons e ministérios diferentes, e cada um cumpre a sua função. Então, eu entendo que muitos podem pensar assim, nossa, mas só pancada, né?
só lembra daquilo que não fazemos, em vez de agradecer pelo nosso trabalho. Então, eu sempre agradeço e quero continuar agradecendo a todos vocês que já se empenham, que já se dedicam, que já se sacrificam, que têm dupla jornada ou tripla jornada. Eu agradeço de coração. Agradeço de coração aquilo que vocês têm feito, o esforço de vocês. Nós sabemos que tem a irmã Joyce, que tem tripla jornada, trabalha muito fora de casa, trabalha dentro de casa e trabalha na obra de Deus. Temos a irmã Railin também, trabalha fora, trabalha dentro, trabalha no louvor, trabalha nos jovens, não é isso? Então, reconheço até os nossos irmãos, irmã Edna, irmão Dorival, que trabalham em tudo quanto é área, irmão Ednilson, irmão Edenil, sempre estão à disposição, trabalham ali na recepção, muitas vezes fazem outros trabalhos, estão sempre à disposição. Temos a diaconisa irmã Esther, junto com a irmã Noélia, às vezes até a irmã Célia, que vem aqui, a gente vê tudo limpinho, né? Tudo maravilhoso, mas não sabe que para nós estarmos num lugar como esse, alguém teve que se sacrificar, alguém teve que se doar para manter isso aqui limpo. E muitas vezes são essas irmãs que têm limpado aqui o salão da igreja. Então, eu sei da irmã Roberta, que está aqui no louvor, mas que também trabalha semana inteira, inclusive de domingo, trabalha domingo até a tarde. Nas quartas-feiras ela trabalha até 8h30, obviamente não poderia estar aqui. E sabe, a lista é grande. Temos todos os diáconos aí que trabalham e outros irmãos que às vezes nem têm um cargo oficial, mas que trabalham arduamente na obra do Senhor. Agora, amado irmão, você quer ganhar mais almas para o reino de Deus? Você quer ver o céu sendo povoado e cada vez com mais almas, mais vidas povoando o céu? Você deseja isso? Quem está feliz com o ponto que nós chegamos até aqui? Nós chegamos a um ponto, porque quem lembra do início, né, sabe que a gente começou numa casa, não é isso? E depois foi para um salão, e a gente foi, né, se desenvolvendo. Quem está feliz porque a gente chegou aonde a gente chegou até hoje? Glória a Deus. Agora deixa eu te explicar algo. A gente só chegou até esse ponto porque um ou mais irmãos se sacrificaram. Amém? Agora, vocês estão conformados nesse estágio que nós chegamos? Ou vocês querem mais? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Você acha que Deus está conformado com o ponto que nós chegamos? Ou você acha que Deus espera mais? Você acha que acabou o trabalho na seara do Senhor ou tem mais trabalho para fazer? E a minha pergunta nessa noite, aonde estão os trabalhadores para que a gente consiga colher mais? Colher mais. Então, amado irmão, precisamos de mais pessoas nos ministérios que tenham disponibilidade e responsabilidade. Volto a agradecer todos que já têm se empenhado, todos que têm se sacrificado para o avanço da obra de Deus. Porém, se nós queremos alcançar mais vidas, precisamos olhar aonde nós podemos melhorar. Sabe por quê, meu irmão? Isso eu aprendi em todos os lugares que eu trabalhei. E trabalhei com gente ímpia, mas que praticava princípios da palavra de Deus mais do que nós como igreja. Então eu aprendi o seguinte, que o inconformismo nos leva à excelência. Nós queremos fazer um trabalho abaixo da média, na média ou acima da média? Nós queremos fazer um trabalho meia boca ou um trabalho de excelência? Então precisamos ser inconformados. Você fala, nossa, glória a Deus, olha, chegamos até aqui. Mas existe mais. Precisamos dar o próximo passo. Demos muitos passos, olhando lá para trás, demos muitos passos. Evoluímos, avançamos, mas temos muitos outros passos pela frente. Aleluia. O desejo de melhorar sempre, meu irmão, vai melhorar a qualidade, a efetividade do nosso trabalho. O desejo de melhorar sempre. Eu aprendi, inclusive, numa das empresas que eu trabalhei, o princípio da melhoria contínua. Você só vai ser reconhecido como alguém que fez um trabalho de qualidade, de excelência, se você buscar a melhoria contínua. Paulo, ele diz na palavra de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê?
nós precisamos nos examinar e enxergar, não apenas, nossa, olha as coisas boas que eu fiz. Não, é examinar onde eu posso melhorar. Aonde eu posso melhorar? É para isso que nós estamos examinando nós mesmos, para ver se tem algum pecado, se tem algum erro, se tem alguma coisa que nós podemos nos aperfeiçoar. Se você quer evoluir, meu irmão, você não pode olhar para quem está pior do que você. Porque eu já ouvi isso, né? Nossa, essa igreja, meu Deus, comparado com muitas igrejas na cidade, nossa, é uma igreja que já está, acima da média. Mas esse é um erro. Primeiro que a gente não deveria se comparar com ninguém, né? Mas se você quiser se comparar, se compare com quem está melhor, porque só aí você vai evoluir. Se compare com quem está melhor, não para ser uma pessoa que vai murmurar e reclamar, nossa, por que o outro é assim, eu não cheguei, por que o outro ganhou 10 almas e até agora eu não ganhei nem... Não, é olhar para aquele que chegou a um ponto mais alto que você e se espelhar e tentar fazer da mesma forma. E entender que se você der lugar a Deus, meu irmão, você pode ir até além. Louvado seja o nome do Senhor. Quer evoluir? Quem quer evoluir? Quem quer melhorar? Precisamos olhar, não para quem está pior, mas para quem está melhor. Devemos parar com esse comodismo e conformismo. Então Jesus disse que a seara é grande, a colheita é grande, tem muito trabalho, mas falta trabalhador. Isso era só a introdução, tá? Amém? Primeiro ponto da mensagem é: frutificar é necessário. Abra comigo João 15, verso 1. Ai, pastor, você está sendo muito duro. Calma. Calma. Eu vou te apresentar um pastor nessa noite que você pensa que conhece, mas você vai descobrir que você não conhecia. E não é o pastor Samuel, tá bom? João 15, verso 1. João 15, verso 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você vê a comparação que o Senhor Jesus faz? Ele é a videira, ele é a árvore principal. Nós somos os ramos. Toda árvore ela tem galhos, né? Tem ramos. E normalmente as folhas e os frutos não aparecem no tronco, tirando o pé de jabuticaba, né? Jabuticaba normalmente no próprio tronco dá, né? Mas é uma exceção. Via de regra, uma árvore frutífera, ela dá fruto por meio dos seus galhos, dos seus ramos. Jesus diz que nós somos os ramos. E quando nós permanecemos nele, nós damos fruto. Mas quando nós não permanecemos nele, quando nós não ouvimos a sua voz e não o obedecemos, a gente não dá fruto. E quando a gente opta ou toma essa decisão de não permanecer em Cristo, e por consequência, não damos frutos, o que ele diz que vai ser feito? Seremos o quê? Cortado. E aquele que dá fruto, não será cortado, será podado, será limpo. Aqui em Salles a gente sabe, né, que volta e meia as árvores precisam ser podadas, não é? Pode ser até um processo, talvez doloroso, né? A árvore tem vida,
mas é um processo necessário para que a árvore tenha saúde e possa dar mais frutos, ou folhas, ou flores. Então, quem é a pessoa que permanece em Cristo? É aquele que é limpo, é purificado para dar mais fruto. Mas quem não permanece nele e não dá fruto, esse será cortado. Então, um ramo sem fruto é aquele que não produz aquilo que o Senhor espera. Jesus, meu irmão, te colocou no mundo, Deus te colocou no mundo, meu irmão, para produzir alguma coisa. Ele te deu uma missão. Toda pessoa tem uma missão. Você acredita nisso? Você tem uma missão? Quem acha que tem uma missão, dá um glória a Deus. E a sua missão envolve algum trabalho. Na sua missão você precisa dar algum resultado. Esse é o fruto. O resultado da missão que o Senhor te deu é o fruto que Ele espera de você. Se você estiver dentro do propósito da missão que Ele te deu e cumprir fielmente, você vai dar fruto, e esse fruto, meu irmão, é algo que vai glorificar a Ele, Ele vai te limpar para que você dê cada vez mais fruto. Agora, se você acha que veio ao mundo apenas para nascer, crescer, se reproduzir e morrer, ou acha que veio para o mundo apenas para comer, dormir, é isso? Tem gente que acha que é isso, né? Eu vim no mundo para comer, dormir, me divertir, porque ninguém é de ferro, estamos aqui também para se divertir, e esse é o propósito único da nossa existência. Está se enganando, será cortado. Então, Jesus disse que nós precisamos permanecer nele, para produzir resultado, na missão que Ele nos deu. E o fruto, meu irmão, é a evidência de que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Não podemos nos contentar em estar apenas presentes na igreja, nós precisamos estar produtivos no reino de Deus. Vamos para outro texto, agora na NVT, Lucas 13, verso 6. Esse aqui é forte, esse aqui é um pastor, tá? É um pastor que usou essas palavras que nós vamos ler. Lucas 13, do verso 6 ao 9, na tradução NVT. Acompanhe comigo no telão para a gente ganhar tempo. Diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Quem é o pastor que disse essas palavras? Jesus. Jesus de Nazaré. E é interessante ele dizer, através dessa parábola, nos ensinar o seguinte, que muitas vezes o dono dessa seara é o próprio Deus. E Ele coloca a gente no mundo como se fosse alguém que plantasse, então, uma figueira, um pé de figo. Na nossa cidade é comum ter manga, né? Então vamos fazer uma adaptação aqui, uma contextualização. Imagina que você é um pé de manga, você foi plantado com qual objetivo? Produzir o quê? Manga. Você não foi plantado para produzir laranja, você foi plantado para produzir manga, você é um pé de manga. Aí, a pessoa que te plantou teve um trabalho, jogou a semente, primeiro arou a terra, né? Preparou a terra, jogou a semente, regou, cuidou, e trabalhou pelo crescimento, pelo seu desenvolvimento. Qual é a esperança do trabalho desse homem? Eu vou colher a manga, e espero que seja a melhor manga, a mais doce possível. Aí imagina que passa 1 ano, passa 2, ele chega lá e nada. Assim, esse pé de manga, que normalmente é enorme, né? Está ocupando espaço na terra, em vão, é inútil. Vamos cortar, porque não serve para nada. Eu plantei para produzir manga, mas não está produzindo nada. Então vamos cortar. Aí chega o jardineiro, que seria o próprio Jesus, que é aquele que intercede por nós, né? A Bíblia diz que quando Jesus morreu, passou 3 dias, ele ressuscitou.
Ele subiu ao céu e se assentou à direita de Deus e intercede por nós. Jesus, meu irmão, Ele é aquele que intercede por você. Ele é o seu advogado. Ele está sempre diante do Pai, advogando a sua causa, te defendendo, tentando te ajudar, meu irmão. Mas você precisa também se ajudar. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Então Ele diz, não, vamos deixar mais um ano. Se mesmo depois de um ano não der fruto, aí você corta, mas vamos dar mais uma chance. Então, meu irmão, você está respirando? Você está vivo? Então o Senhor está te dando ainda a chance. Você tem tempo ainda, você tem chance para produzir, para dar resultado no reino de Deus. Se você já tem produzido, glória a Deus. O Senhor quer que você produza mais, Ele quer te limpar, te podar, para que você dê mais fruto. Agora, se você não está produzindo nada no reino de Deus, meu irmão, hoje é o dia de você falar, Senhor, muda a minha vida, eu quero dar resultado no teu reino. Eu quero descobrir qual é o chamado, a missão que o Senhor tem para mim. E eu quero me encaixar dentro do chamado, correspondendo da melhor forma possível. É muito sério isso que Jesus falou. Segundo ponto, um chamado ao compromisso. Meu irmão, colocar a mão no arado significa decisão, renúncia, foco. Olhar para trás, meu irmão, é sinal de dúvida, é comodismo, é falta de prioridade. Igreja, preste bastante atenção. Igreja não é como um cinema, que você paga um ingresso, compra sua pipoca, senta e assiste. Uma boa distração, um bom entretenimento. Não é como circo ou teatro, que você assiste um espetáculo. Não, meu irmão. Igreja é como um campo de batalha, onde todos precisam estar armados e posicionados. Deus alistou. Todos aqueles que creem em Jesus foram alistados no exército de Deus. E não existe uma pessoa que está no exército e que está lá para apenas ficar sentado assistindo os outros trabalhar. Não, meu irmão, Deus te chamou para trabalhar, Deus te chamou para produzir, Deus te chamou, meu irmão, para você se posicionar, usar as armas que Ele te deu e trabalhar avançando no reino de Deus. Então a igreja é um campo de batalha. Se você achou pesado até aqui, calma que o melhor está por vir. Amém? Quem gosta de apanhar, dá um glória a Deus. Oh, glória. Então, você veio no dia certo. Lucas 17, verso 10. Meu irmão, você não está apanhando sozinho não, tá? Eu também estou aqui apanhando. Amém? A palavra corta primeiro em mim, depois em vocês. Lucas 17, 10. Essa é para quem já está envolvido na obra. E muitas vezes chora porque ninguém reconhece o meu trabalho. Veja o que esse senhor diz. Lucas 17, verso 10 diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Bonzinho, né? Esse patrão, ele é bem amoroso, eu vou certificar para você que não existe amor maior do que o amor que esse patrão tem pelos seus servos, pelos seus empregados. Amém? Aqui ele não está preocupado em massagear o ego de ninguém, em trazer afago, não. Você fez tudo o que eu mandei? Fez tudo o que eu mandei? Primeiro a gente falou para quem não faz, né? Mas aí fala, para quem fez e acha que fez, precisa de reconhecimento, precisa de uma honraria, precisa de, sei lá, de uma medalha, você quer um troféu? Ele está falando assim, ó, parabéns, você é um servo inútil, você apenas cumpriu a sua obrigação, o seu dever. É uma palavra pesada, não é, irmãos? Uma palavra pesada, mas é a palavra do Senhor Jesus. Não fui eu que inventei. Se você olhar o contexto, ele está falando exatamente sobre isso que você entendeu. Sobre muitas vezes nós acharmos que estamos fazendo muito. Eu estou fazendo um grande favor para Deus. Você não está fazendo favor nenhum, Ele não precisa do seu favor. Ele está te dando o privilégio de participar da obra dEle. Eu quero dizer algo chocante para você aqui nessa noite. Deus não precisa de você. É isso mesmo. Deus não precisa de você para que a obra dEle seja feita. Pronto, falei.
Deus quer usar você, porque ama você e quer te dar o privilégio de participar da sua obra, mas Ele não precisa de você para realizar a sua obra no mundo. Ou Deus é um Deus limitado? Será que Ele não tem poder o suficiente para sozinho fazer todo o trabalho? Ele tem, mas Ele decidiu te dar a oportunidade de participar da obra relacionada ao seu reino. Um grande pensador certa vez diz: se você não vive para servir, você não serve para viver. Se nós achamos que igreja é um lugar onde eu venho, sento para apenas assistir ou receber alguma atração ou espetáculo, é porque talvez a gente pense que nasceu para ser servido. Meu irmão, se você não vive para servir, você não serve para viver. Não foi Jesus, não foi nenhum autor bíblico que disse, mas esse princípio está presente em toda a Bíblia. Nós estamos aqui para servir. Lembra de alguém que falou algo parecido? Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele diz isso, meu irmão, num contexto de que você está querendo me seguir? Você quer ser o meu discípulo? Então se prepare. Se chamaram o mestre de Beelzebul, não pense que o mundo vai te aplaudir. Se me odiaram, não pense que o mundo vai te amar, o mundo vai te odiar. Mas você precisa estar disposto a servir. Você precisa estar disposto a trabalhar, independente dos resultados, independente se as pessoas vão te aplaudir, te reconhecer ou não. Você precisa fazer o seu melhor. Por quê? Você está aqui não para agradar os homens, mas para agradar a Deus, que te deu a oportunidade de trabalhar no seu reino. Então, amado irmão, olha comigo Isaías 6, verso 8. O Senhor está falando da mesma forma, como falou nos tempos de Isaías. Preste atenção. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Deus está perguntando: quem vai fazer a minha obra? Quem vai arregaçar as mangas? Quem vai cumprir a missão? Ele pergunta para Isaías, Isaías responde: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor está te perguntando essa noite: quem é que vai fazer? É só o pastor Samuel, o pastor Rafael? É só o irmão Júlio, a irmã Railin? Será que é isso? Deus está satisfeito? É só o irmão Dorival? É só o irmão Ednilson? Só? Não, já tem a irmã Esther. A irmã Esther é uma bênção. Deixa que ela faz, isso é para ela. Meu irmão, é você também. É você. E eu sei que você vai dizer para mim: não, mas é que sabe o que é? Eu vou te explicar o porquê que eu não posso fazer. É mesmo? Então vamos lá. Vamos continuar. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Daqui a pouco a gente vai chegar nas desculpas e justificativas. Mas vamos primeiro em Neemias 2, 17 e 18, que diz assim: então eu lhes disse: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Amado irmão, nos tempos de Neemias, o povo de Israel viveu uma grande e terrível situação. Os muros de Jerusalém, que simbolizavam ali a força, a proteção, a glória da cidade aonde o povo de Deus habitava, foram derrubados e destruídos. Mas passou um tempo, passou outro tempo, e o povo se acostumou. O povo se conformou e falou: não, está tudo bem. Deus continua, conosco. Está tudo bem, estamos vivos, Aqueles que sobreviveram, estamos vivos, então está tudo bem.
Mas aí quando Neemias foi fazer uma análise, uma inspeção, ele ficou indignado, ele ficou inconformado. Ele falou, não, peraí, os muros estão caídos, vão ficar caídos até quando? Então nós precisamos enxergar além dessa estrutura maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Precisamos enxergar além das pessoas que já estão presentes aqui. Precisamos enxergar quantas pessoas ainda faltam ser alcançadas. Precisamos enxergar que às vezes até as pessoas que estão aqui ainda estão talvez com a família desestruturada, casamento bagunçado, relacionamento de pais e filhos que está como um muro derrubado. Nós precisamos enxergar além daquilo que os olhos visíveis e carnais podem enxergar. Neemias enxergou que a situação era terrível. O que ele fez? Ele agiu. E ele chamou o povo para trabalhar junto com ele. E ele diz, vamos começar então a reconstrução. Eles se encheram de coragem para a realização desse projeto. Meu irmão, nós temos um grande projeto como igreja do Senhor Jesus. Nosso projeto, a nossa missão é ganhar almas, é curar pessoas, libertar pessoas, transformar casamentos, famílias. Esse é o nosso projeto. Mas acima de tudo, pregar a salvação àqueles que estão indo de passos largos ao inferno. Pregar a salvação. Então, não podemos cruzar os braços, baixar a guarda, ficar no conforto do nosso sofá ou da nossa poltrona e dizer, está tudo bem, glória a Deus, está tudo uma bênção, está tudo mil maravilhas. Não, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho. Jesus disse que a seara é grande, e você pensa que agora a seara já não é mais grande, agora é maior ainda, porque a população mundial aumentou, meu irmão. Na época de Jesus tinha menos pessoas, agora tem muito mais. Tem muito mais. Aqueles que quiserem trabalhar precisam ter disponibilidade, precisam entender que devem se sacrificar, não para pagar a salvação. Jesus já é o sacrifício suficiente para nos salvar, mas precisamos fazer sacrifícios. Talvez essa seja a cruz, talvez esse seja o negue-se a si mesmo, para que a gente produza frutos no reino de Deus. Então, servir na obra de Deus exige prioridade. Você não pode tratar a obra de Deus como algo inferior ou em segundo plano na sua vida. Não, tem que ser a prioridade. Você precisa ter responsabilidade, compromisso, você precisa ter uma vida de renúncia, você precisa ter fidelidade ao Senhor. Terceiro e último ponto, chega de desculpas. Vamos para Jeremias 1, 4 até o 9. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 até o 9. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Os jovens que aqui estão podem dizer como Jeremias, né? Não, ainda sou jovem, deixa para quem já é macaco velho, né? Deixa para quem já... Eu sou jovem, ainda tenho muita coisa para aprender. A desculpa de Jeremias não colou. Você acha que a sua vai colar? Não cola, meu irmão. Cola. Aí, talvez os nossos irmãos mais experientes que aqui estão, que já passaram da fase da juventude, pode dizer, oba, essa palavra não é para mim, deixa para os jovens. Meu irmão, eu quero lembrar para vocês sobre um jovem senhor chamado Caleb, que com 85 anos de idade, ele disse, eu esperei ansiosamente para tomar posse da terra prometida, e agora eu sou tão forte como na época que eu tinha 40 anos, ou até menos, para guerrear e tomar posse daquilo que o Senhor prometeu para mim. E vários jovens pereceram no deserto.
E eu sei que tem muita gente aí da terceira idade que dá um baile em muito jovem, que faz serviço mais pesado que muito jovem. E meu irmão, na obra de Deus não é diferente, porque Deus, Ele não precisa, meu irmão, tem que ser jovem, tem que ser mais forte. Não, lembra de Davi? Davi era o menor, o mais fraco, e foi esse que foi usado para derrubar o maior, o mais gigante que tinha naquela geração. Amém? Quem está entendendo essa mensagem? Não importa a sua idade, não importa, meu irmão, o seu peso, a sua cor, não importa, mas eu tenho filhos, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho casa, mas eu não sei falar. Moisés deu desculpa, Isaías deu desculpa, Jeremias deu desculpa, a lista é grande. Todos aqueles que foram chamados por Deus para realizar uma grande obra, deram uma grande desculpa. Mas para Deus, meu irmão, não há desculpa. Porque aquele que chama é o mesmo que te capacita para realizar a obra que Ele te chamou para fazer. Não é na sua força, não é por causa da sua inteligência, é na força do Senhor. É por meio do Espírito Santo de Deus que você vai realizar a obra. Tudo o que você tem que fazer é como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Você me chamou? Eu sei que o Senhor vai me capacitar. Me envia, estou à sua disposição. Irmão, nós temos uma bateria aqui linda, né? Está apagando ainda. Está faltando gente para tocar. Natan está aprendendo, está evoluindo cada vez mais. Não é? Nós precisamos de mais cantores, nós precisamos de pessoas que tocam guitarra. Teu irmão Levi Júnior que está aqui, que eu sei que toca violão, canta. E está chegando, nós estamos orando, Senhor, envia mais trabalhadores para a seara. E quem está chegando para ser servido, para ter um bom alimento espiritual, uma boa pregação, mas também para servir, no dom e no talento que Deus dá para cada um. Às vezes você sabe, não sei, ora a Deus, Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o chamado? Se você me chamou, se o Senhor me chamou para algo grandioso, eu creio que o Senhor tem poder para me capacitar, para me dar o respaldo necessário para que realize essa obra. Estou aqui, estou disponível, Senhor. É assim que deve ser a nossa postura, meu irmão. Precisamos sair da zona do conforto, lembrando que evangelho não é sinônimo de conforto, e sim confronto. Confronto. Hoje nós estamos sendo confrontados com esse falso evangelho que dá papinha para as pessoas comer. Você não tem nem o trabalho de mastigar, é um trabalho sólido, é um alimento sólido, dá trabalho. Não é qualquer um que consegue mastigar, digerir, mas é aquilo que vai trazer sustância para você, amém? Quem gosta de sustância? Sustância? Mas você precisa ter sustância espiritualmente falando para realizar a obra de Deus. E papinha não vai te dar sustância, meu irmão. Suquinho, mel na chupeta, isso aí não vai dar sustância para ninguém. Então Deus não aceita desculpa de ninguém. Se Ele chamou, meu irmão, confia nele. Deixa que Deus use você de acordo com o dom, o ministério que Ele deu para você. Em Mateus 25, nós não vamos ler porque o tempo se avançou, mas Mateus 25, capítulo 25, do versículo 24 ao 30, Jesus conta a parábola dos talentos. Ele fala que deu 10 talentos para um, 5 talentos para outro, 2 talentos para outro, e para um, ele deu 1 talento. Todos os primeiros a receber os talentos, talento era uma moeda da época, todos eles investiram. Quem recebeu 10, na hora que o Senhor voltou, ele tinha mais 10. Ele investiu e trouxe um rendimento dobrado de mais 10. Recebeu 10 e entregou 20. O que recebeu 5, entregou 10. O que recebeu 2, entregou 4. Mas o que tinha recebido 1 talento, ele enterrou o talento. E o Senhor Jesus diz que essa pessoa é chamada de servo mau. Quem enterra o talento, lembrando que ele estava falando ali de uma moeda, mas sim, Jesus estava falando sobre o dom, sobre aquilo que Ele confiou a você, sobre o chamado que Ele tem na sua vida. Você tem 2 opções, você tem 2 escolhas a fazer nessa noite: pegar o dom e o chamado que Ele te deu, e investir para trazer resultado no reino dele, ou enterrar.
e fala: deixa aqui bem guardadinho. Mas ele diz: servo mau. Inclusive no versículo 30 ele fala: lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque ao invés de investir, ao invés de usar aquilo que Deus deu e trazer um fruto, um resultado, um rendimento, a pessoa enterra e não produz nada. Então quem não usa o dom que Deus deu será cobrado. Não enterre os seus talentos. Para concluir, eu preciso lembrar, obviamente, que de fato o amor é o maior de todos os dons. Quando Deus fala sobre resultado que Ele espera de nós, é principalmente o amor. Principalmente o amor. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, nós entendemos isso. Porém, não significa que os outros dons desapareceram, ou que não há nenhum outro trabalho a não ser amar as pessoas. Até porque dizer, eu amo, é uma coisa muito subjetiva, né? Como nós fazemos isso na prática? Um simples trabalho na cozinha é uma prova de amor que você tem pelas pessoas que estão vindo, seja pessoas que já são da igreja ou aqueles que estão visitando a igreja. Então, amado irmão, o propósito dos dons é servir e edificar a igreja. Você precisa buscar com dedicação os melhores dons. Você precisa descobrir qual é o chamado e a missão que Ele tem especificamente para você. Você não nasceu para ficar sentado assistindo outras pessoas produzindo. Você nasceu para fazer algo grandioso no reino de Deus. Então, o que nós devemos fazer nessa noite? Eis-me aqui, Senhor. E qual é a recomendação para quem trabalha? Apenas se coloca à disposição, venha e vai. Não, você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se santificar, deixar Deus quebrar o velho vaso e te transformar em um vaso novo e ser usado por Deus, mas não sem critério, com critério. Então você precisa ser uma pessoa que vigia no que você faz, no que você fala. Você precisa ser uma pessoa que vigia, meu irmão, para fazer a obra de Deus de maneira que glorifique a Ele, sem escandalizar. Cuidado, meu irmão, com o que você fala, com o que você faz, com o que você posta, porque as pessoas estão olhando no mundo. Elas estão olhando para nós, esperando encontrar alguém semelhante a Jesus. Tudo que nós vamos fazer, precisamos sempre lembrar, em meus passos, o que faria Jesus? O que faria o Senhor se estivesse no meu lugar? Precisamos vigiar em tudo que a gente faz. E aí sim, ser um bom obreiro, um bom trabalhador na grande seara do Senhor. Temos muito trabalho pela frente. A colheita é grande, a seara é grande. Poucos são os trabalhadores. Mas o desafio aqui nessa noite é: quem quer, com coragem ou ousadia, dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não importa o que eu tenha que fazer. Meu irmão, no reino de Deus, na obra de Deus, tem vários dons, vários ministérios e tem muito trabalho a ser feito. Não há um trabalho que é mais importante que o outro, meu irmão. Ministério da palavra não é mais importante que ministério de recepção. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Os membros que são considerados menores, talvez para o mundo, os que têm menos significância, a esses damos mais valor. Todo membro no nosso corpo é importante. Seja uma unha nossa. Quem já teve unha encravada aqui? Levanta a mão. Já teve unha encravada? Eu já tive. Irmãos, uma unha afeta o corpo inteiro. Parece ser uma coisa insignificante, né? Só uma unha. Eu estou com meus braços bons, funcionando. Só uma unha traz um transtorno na nossa vida, se ela não estiver com saúde, se ela não estiver bem. Então, meu irmão, às vezes você fala assim: eu me sinto como uma unha, mas você é extremamente importante no reino de Deus. Se você fizer o seu trabalho com excelência, bem feito, meu irmão, você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado. Eu gosto de lembrar de João Batista, primo de Jesus, que não teve um ministério como os grandes apóstolos dos nossos dias, né, da nossa geração, os grandes bispos, né? Não ganhou dinheiro, não construiu um mega templo,
Mas Jesus diz: entre os que nasceram de mulher, ninguém é maior do que ele. O ministério dele durou pouquíssimo tempo. Morreu precocemente, com seus 30 e poucos anos. Ele foi degolado, ele perdeu a cabeça dele foi apresentada numa bandeja, numa festa de ímpio. Os ímpios estavam celebrando a morte daquele que preparou o caminho do Senhor Jesus, e Jesus disse: entre os que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Jesus considerou o trabalho de João Batista de extrema importância, porque João Batista foi fiel à missão que Deus deu para ele. A missão dele era curta, e teve um curto espaço de tempo para realizar, mas ele realizou da melhor forma possível. Realize, meu irmão, aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra o seu chamado, corresponda ao chamado. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, para se envolver, para se comprometer na obra do Senhor, porque a obra é grande, a colheita é grande, mas poucos querem se comprometer. Que você seja um desses poucos, meu irmão, que se compromete, que não foge da responsabilidade, que não se acovarda, que não dá desculpa, que não dá justificativa, seja muito jovem, seja muito velho, meu irmão, não importa. Deus nunca precisou de pessoas, ou muito jovem ou muito velho, Ele só precisou de pessoas que estivessem dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te usar. Então a pergunta para você nessa noite: vamos trabalhar na obra de Deus? Vamos trabalhar na obra de Deus? Meu irmão, os cultos de quarta-feira, eu sei, tem muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas, mas eu sei que tem tanta gente que não trabalha, e poderia inclusive estar fazendo algo, trabalhando no culto. Eu sei que a obra de Deus não se resume apenas ao serviço no templo, no salão. Nós podemos fazer um culto doméstico, nós podemos até visitar um parente e fazer a obra de Deus. Mas a gente fez um compromisso, a gente tem uma responsabilidade com as pessoas que vêm aqui. Não é isso? Então vamos trabalhar, mãos à obra. Quem está disposto a colocar a mão na massa? Aleluia, glória a Deus. Eu não estou perguntando quem quer, é quem está disposto, porque querer a gente, né, se for analisar. E nem estou perguntando quem está sentindo, porque eu sei. Muitos não vão usar, não estou sentindo não, vou esperar Deus tocar no meu coração, né? Eu sei de alguns irmãos que falam, até mesmo para ajudar o próximo: eu não senti no meu coração que eu tenho que ajudar, vou esperar Deus tocar no meu coração. Eu ajudo, está vendo a pessoa passando fome na sua frente, eu vou esperar Deus tocar no meu coração. Não, meu irmão, está escrito já na palavra: ame o seu próximo, ame o seu próximo. Então mãos à obra.